E no nosso vídeo de hoje, a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Vimer Botura Júnior. Ele é psiquiatra e conversa com a gente a respeito de depressão e ansiedade. Doutor Vimer, muito obrigada pela sua gentileza em estar aqui com a gente no nosso canal de saúde, Portal Doctor TV. E vamos começar falando a respeito da depressão, doutor. Define para a gente o que é a depressão. Depressão é o estado em que a pessoa perde a motivação, a vontade de fazer coisas, perde o interesse pelas coisas, entra em pessimismo, começa a sentir uma perda do sentido na vida e passa a não gostar das coisas que antes gostava. Depressão também, em tese, é uma alteração bioquímica do nosso organismo que gera, então, esses comportamentos, esses sintomas. Eu queria perguntar assim, exatamente como nós, que não somos médicos, né, que temos algumas dúvidas. Por exemplo, como é que a gente consegue identificar que esse estado de tristeza, que às vezes nos acomete, não é tristeza, é depressão? É muito importante diferenciar tristeza de depressão, porque tristeza se trata de uma maneira, é tratada com o compartilhamento, com a troca de afeto, com a escuta. E na depressão isso não é suficiente. Então isso é muito importante. A depressão são essas questões que eu falei, esses sintomas que eu falei, com a pessoa tendo a sua vida toda a condição de não estar sofrendo. Ou seja, se a pessoa falar assim, estou deprimido porque eu perdi o emprego, estou deprimido porque eu tive uma perda importante na vida, possivelmente isso não é depressão, e sim tristeza. Agora, a persistência da tristeza por longo tempo pode, então, culminar numa depressão. Isso é muito importante. Eu recebo, às vezes, no meu consultório, um empresário cuja empresa quebrou. Ele fala, eu vim procurar ajuda porque minha família mandou, porque todo mundo está dizendo que eu estou deprimido. Aí eu mostro para ele que, na verdade, a empresa quebrou porque ele estava deprimido. Ele não percebia. Isso é muito importante. Que traços tem um depressivo antes de entrar em crise? Ou no começo da crise? Ele tem pensamentos pessimistas, ele inverte prioridades, prioriza o secundário, o terciário e não faz o essencial. Ele adia decisões importantes. Ele passa a ver como grandes problemas questões que ele resolvia com facilidade antes. Então, por exemplo, o empresário chega e me diz, eu não aguento mais fiscal, não aguento mais a concorrência, não aguento mais funcionário, não aguento mais sindicato, quero largar tudo. Ele sempre enfrentou isso, com todas as dificuldades que existem, porque ele tinha vitalidade, ele tinha energia. E quando ele vai se deprimindo, ele passa a não enfrentar essas coisas. Essas coisas vão se avolumando na vida dele, e aí ele toma decisões erradas, e aí então sua empresa quebra. Isso é muito importante. Das nossas vidas, a gente abandona relações, abandona cursos, abandona faculdade, abandona atividades, muitas vezes porque está deprimido e não percebe. Porque a depressão, ela gera um pessimismo. Eu passo a ver para frente que aquilo que eu faço não vai dar certo. E é muito comum a pessoa que muda muito de universidade, eu estou fazendo um curso, mudo para outro, para outro, para outro. A pessoa muitas vezes está deprimida e não percebe. Quando vê, já passou da idade, já ficou ficou difícil ser absorvido pelo mercado na escola que ele possa fazer. Então, muitas vezes, essa inconstância, e tem um outro sintoma importantíssimo na depressão, que chama-se ambivalência. A pessoa quer e não quer ao mesmo tempo. Ela quer estar com um pé em cada barco, né? Fica com dúvida, né? Não sabe para que lado
vai se apoiar, fica com dúvida na tomada de decisão. Isso, e fica adiando, quando vai tomar já não tem mais condição. Né? E aí nós temos que separar as depressões em dois tipos. Existem depressões que são de ordem genética, existem. Existem depressões que são de ordem pessoal, circunstancial. Teoricamente, a genética é uma doença. A circunstancial pode ser ou não, pode ser até mesmo determinada por relações, por medicamentos, pode ser determinada por muitos aspectos. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, assim, para entender com clareza, porque existe a doença a depressão, que é uma alteração química, né? E existe essa doença a depressão, que ela pode acontecer em função de algum trauma. Isso é uma realidade, doutor? É uma realidade, mas eu diferencio isso existe a doença depressiva e existe o estado depressivo. Nesse momento do mundo, passando por essa pandemia, isolamento, uma descrença absoluta nas informações, nas desinformações, há uma desesperança, grande parte da sociedade, nesse momento, está no estado depressivo, embora não seja a doença depressão. Entendi. Na prática é a mesma coisa, mas o tratamento é diferente. E vamos então ao tratamento. Qual seria então a sua orientação na direção do tratamento? Porque existe o acompanhamento através da psicoterapia e existe também do ponto de vista de medicação. O que o senhor orienta as pessoas que estão nos assistindo? A medicação, ela funciona muito bem para tratar depressões. Atualmente os medicamentos têm muito menos efeitos colaterais do que tinham no passado, são eficientes na grande maioria dos casos. O que nós temos dificuldade, primeiro, é o paciente aceitar que ele tem tratamento, porque o pessimismo é o sintoma da depressão. Então ele já acredita que não tem solução, que o remédio não vai adiantar. Então a própria depressão traz uma situação de agravo, uma dificuldade para o tratamento. O que nós precisamos olhar é que existem depressões de estado e doença, como eu falei antes. Quando é doença, a pessoa vai ter que tomar o resto da vida. Eventualmente pode ficar sem tomar um período ou outro, mas vai precisar de remédio quase sempre. Isso nos padrões de hoje, porque surgem tantos novos tratamentos que pode ser que isso mude daqui a pouco. E o estado depressivo, a pessoa pode tratar por um período e parar de tomar o medicamento. Em todos os casos, é fundamental que a pessoa faça uma psicoterapia. A psicoterapia não é para dizer se ele está certo ou errado em qualquer coisa. A psicoterapia é para entender como essa pessoa funciona no mundo. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela se deprime, porque ela passa mais raiva, mais frustração. Ela adia suas necessidades em função dos outros e não tem reciprocidade. Uma pessoa extremamente perfeccionista está mais sujeita à depressão. Se a pessoa faz uma psicoterapia e toma contato com o seu perfeccionismo, com a sua ânsia de controle, com o seu pessimismo, com alguns vícios de interpretação de informações, eu vou explicar esse vício como que é. Por exemplo, eu pergunto para uma pessoa, você já viu tal filme? A pessoa vai falar assim, ele está cobrando como se eu tivesse que ter visto. Não, eu só perguntei por curiosidade, eu perguntei sei lá por quê, mas a pessoa interpreta tudo como cobrança, quando não é. Então, quando ela interpreta como cobrança, ela tem um sentimento ruim em relação à pessoa. E aquele sentimento ruim acaba se acumulando e vai gerar, então, um estado depressivo. No estado depressivo, o medicamento ajuda muito, mas é fundamental a terapia, para que a pessoa possa, no futuro, mudando algumas atitudes, não precisar de medicamento. As consequências de uma depressão, de uma forte depressão, elas são graves? Elas podem levar ao suicídio? Olha, 95% dos casos de suicídio são devidos a alguma alteração mental, ou uma psicose, ou uma depressão, ou uma bipolaridade melancólica. Pode sim, e infelizmente isso é muito frequente.
E é interessante porque se preconiza medicamento para o tratamento do depressivo com alto risco de suicídio. Mas acontece que os medicamentos demoram no mínimo 15 dias para que façam efeito. Aí eu pergunto, então, o que acontece com essa pessoa nos primeiros 15 dias de tratamento que ela consegue não executar esse plano ruim que tem dentro de si? O que muda aí é a qualidade da relação que ela tem com quem a atende. É a esperança que é dada por quem atende. E quando a gente não consegue dar essa esperança para as pessoas, é muito importante que elas tenham contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, que ajuda nos momentos mais difíceis. Então é muito importante entender, embora os remédios sejam fundamentais, existe um período em que eles não atuam. O que atua é a boa relação médico-paciente. É a boa relação... Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é que, normalmente, esse negacionismo, né, aquela sensação de que eu não tenho nada, estou bem, os fatores externos é que são responsáveis, quer dizer, às vezes a pessoa não tem noção efetivamente da sua doença. Até que ponto a família pode perceber e ajudar e solicitar ajuda? Isso é muito importante também, porque quanto mais a pessoa tem informações, mais racional ela é, mais dificuldades ela cria para aceitar um tratamento. Ela compete com o profissional, ela vai buscar informações na internet para contestar. E o primeiro comportamento que quase todos nós temos quando estamos expostos a qualquer diagnóstico em medicina chama-se negação. Se eu desconfio que eu tenho diabetes, eu vou tentar me convencer, não, acho que eu comi muito doce ontem, não sei. A gente vai arranjar uma história inteligente para se convencer. E aí, quando se convence, o tratamento fica postergado e muitas vezes só vai ser procurado quando já é tarde demais. O que a família precisa fazer é ter a coragem de dizer para a pessoa, mesmo que ela se sinta contrariada. Precisa falar com firmeza, precisa ter confiança, precisa não ficar, evitar ficar contemporizando uma complacência sobre aquela questão. É importante que na família sempre tem uma pessoa ou outra que tem mais acesso à informação, a mais credibilidade ante a pessoa que é o paciente. Essas pessoas precisam atuar dessa forma. Infelizmente, o que acontece é que a grande maioria das pessoas, por desconhecer o que é depressão, caem nessa conversa, nessa racionalização. Infelizmente, isso acontece muito. Mas a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando sobre a depressão, mas a gente precisa falar um pouco da ansiedade também, doutor. Deixa eu falar uma coisa. Sim, claro. Deixa eu falar um pouquinho mais da depressão para fechar isso aqui. A gente precisa separar a depressão, tem mais duas visões. Existe uma depressão que é uma depressão subclínica, que chama. Ela não dá sintomas graves de profundidade. A pessoa não tem uma crise, mas ela tem uma existência abaixo da linha da normalidade. Então ela tem traços pessimistas, ela não se compromete com o que faz, tem uma autoestima baixa e, consequentemente, essa depressão, não sendo grave do ponto de vista de profundidade, ela é grave do ponto de vista de continuidade. Quando a pessoa, por alguma razão, tem uma crise de qualquer tipo e acaba caindo num tratamento, sendo levada a um tratamento, ela descobre que teve depressão durante muito tempo e que fez péssimas escolhas e hoje paga as contas dessas escolhas péssimas porque ela tinha uma depressão subclínica, com manifestações superficiais. Isso são consequências que seguem com a pessoa para a sua vida, porque a vida é feita de escolhas, né? Se num determinado momento você não tem controle das suas boas escolhas, a consequência pode efetivamente ficar para sempre, né, doutor? Agora, doutor, podemos falar então da ansiedade? Vamos falar de ansiedade também, Sim. sem dúvida. Eu tenho uma pergunta. Seria a ansiedade
o entendimento como o medo do futuro? Exatamente. Existe um autor da Gestalt terapia, Fritz Spears, que falava: a depressão é aquilo que tem na distância entre o agora e o que eu imagino do amanhã. Então, de alguma forma, é o medo do futuro. Mas aí é importante entender o seguinte: por que esse medo do futuro? Porque a gente projeta para o futuro conceitos do nosso passado. Então, na verdade, esse medo do futuro é o medo do passado e do presente. Certo? A pessoa tem dificuldade de olhar para isso e fica jogando o futuro como alternativa. A ansiedade também preocupação de que tem que se antecipar aos fatos, né? Tem que já se colocar à frente de possibilidades, né? E em tomada de decisão. Isso chama-se ansiedade antecipatória, né? A pessoa começa a antecipar problemas. A grande verdade, que as pessoas precisam entender, e é uma mensagem muito interessante que eu tenho a passar, é que a solução dos nossos problemas vem do universo desconhecido como solução. Quando a gente tem ansiedade ou depressão, a gente imagina o futuro de uma forma pessimista. Ou seja, os problemas são conhecidos. As soluções é que nós não conhecemos. Se eu tenho um bom emprego, eu tenho medo de perder aquele emprego, mas eu não sei qual emprego que eu vou ter depois, e acabo tendo. Se eu tenho um relacionamento que está mal, eu posso ter medo de perder aquela relação, mas eu não imagino quantas outras relações eu posso ter. Né? Geralmente as pessoas acabam tendo quando elas se resolvem. Então, é importante entender. A solução dos nossos problemas vem do universo desconhecido. A pessoa deprimida, ansiosa, não sabe que existe uma solução. Então, o fato de eu não ver saída, não ver solução, não quer dizer que não exista solução. Se eu caminho em busca, eu vou encontrar soluções para a minha ansiedade e para a minha depressão. A ansiedade também tem muito a ver com coisas abertas. O que são coisas abertas? São assim, coisas que eu tinha que ter feito e não fiz, coisas que eu não devia ter feito e fiz, coisas que eu devia ter falado e não disse, e coisas que eu não devia ter dito e disse. Isso, nós temos uma tolerância, um certo grau de tolerância com as coisas abertas. E quando passa dessa tolerância, a pessoa fica ansiosa, extremamente ansiosa. E o hábito que a gente tem, às vezes, doutor, de ficar se antecipando e planejar. Eu tenho meu plano A, meu plano B, meu plano C, para que se a vida tomar esse curso, ou aquele outro caminho. Quer dizer, isso não seria também essa necessidade de gerir um futuro o qual a gente já está se antecipando em vivenciar? Sim e não. Porque é o seguinte, existe um medo que nos protege. Quando esse medo, mesmo medo do futuro, me traz informações e atitudes que geram uma proteção para mim, ou geram uma sensação de proteção, isso cessa a ansiedade. É saudável. O problema da ansiedade... Como? Isso é saudável, né, para a vida também. É saudável. Todos nós precisamos pensar no futuro. Né? Agora, só que eu preciso ver problemas e possíveis soluções. E muitas vezes o problema é imaginário, não vai acontecer, e muitas vezes a solução também é imaginária, mas eu convenço dela. Como o problema não acontece, então a solução não foi necessária. Tem um escritor americano, um dos clássicos americanos, chamado Mark Twain, que ele falava em várias obras dele, falava o seguinte: já tive muitos problemas na vida, alguns até aconteceram. É assim a ansiedade. E é isso mesmo, né? Eu acho a ansiedade muito mais comum, né? Quer dizer, é realmente uma reação que acontece com muita frequência, né, doutor? E nós precisamos da ansiedade, nós precisamos do medo. Né? Então existe uma certa ansiedade que é o que eu digo, no corpo nosso tem um limite de tolerância para certas coisas. Né? E tem tratamento, doutor. Qual seria o tratamento para a ansiedade, na sua opinião? Existem medicamentos que se aplicam para as pessoas para melhorar a ansiedade. Mas o que acontece? Esses medicamentos para a ansiedade, os ansiolíticos, eles são medicamentos com certo grau de risco de dependência ao longo do tempo.
Então, o mais adequado para tratar a ansiedade é dar um antidepressivo e um medicamento ansiolítico. E na medida que o ansiolítico, que o antidepressivo, que também tira a ansiedade ao longo do tempo, funcione, a gente pode retirar o medicamento que controla a ansiedade, porque ele é apenas um sintomático. Então, é uma relação de dois tipos de medicamento. E, mais uma vez, é buscar psicoterapia. A pessoa precisa aprender a não sofrer pelo que disse ou não sofrer para dizer o que tem que ser dito. Muitas vezes a pessoa começa um tratamento na psicoterapia e ela fala assim, ixi, minha família está reclamando muito que eu estou piorando. Eu falo, opa, isso pode ser um bom sinal, porque antes a família toda se acomodava em cima do problema dessa pessoa. E agora ela está se levantando e não está aceitando mais aquele papel. E sempre que eu busco, que eu luto atrás do meu desejo, daquilo que é a minha intenção, que é aquilo que é para mim, eu corro o risco de contrariar pessoas. Não é a intenção contrariar pessoas, mas eu preciso entender que no meu caminho eu posso encontrar situações em que eu vou ter que abrir caminho. Eu vou ter que incomodar pessoas que nem sempre estão ali por maldade, por má intenção, estão ali por coincidência, estão ali por descuido, ou até mesmo por má intenção. Claro. Quer dizer, é uma forma de autoconhecimento e precisa se buscar ajuda, né? Não é só a medicação, é a psicoterapia, é a busca de um profissional que se possa confiar na direção de acompanhar esse processo de recuperação e reenquadramento social. Eu tenho muita clareza hoje da necessidade que as pessoas têm em entrar nesses temas, conversar sobre ansiedade e sobre depressão. E eu agradeço muito a sua gentileza de participar no nosso canal de saúde com a sua bagagem de informação e com a sua competência e excelência. Eu agradeço muito ao senhor por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido útil a minha fala, que as pessoas possam tirar proveito dela. E me coloco à disposição pelo meu canal do YouTube, minha página no Instagram, Facebook. Então, vamos lá. É só colocar Winer Botura Júnior, que vai chegar Winer Botura. Winer Botura. Sim, perfeitamente. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. Vocês já sabem. Deixe seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal, porque eu quero ver sempre vocês nos nossos próximos vídeos.